É como uma pergunta que é feita aqui, né? Por exemplo, quem é que vai pagar essa conta? Agora imagine, meus irmãos, que Deus está falando de um caso aqui, que uma pessoa está andando no campo lá e de repente ela encontra um cadáver, né? Parece uma coisa maluca isso aí. Não, não é tão maluco assim, né? Eu lembro que em Cornélio a gente tem lá do lado do nosso colégio, que a gente estudava quando era criança, um buracão, que tinha mais de 40 metros negativo, né? Então o buracão é assim. De vez em quando uma pessoa bêbada, alguma coisa, batia ali e caía lá embaixo. Era fatal, né? Morria. E só ia descobrir quando a molecada ia jogar bola lá embaixo, né? Que a molecada jogava bola lá embaixo, aí falava, tem um morto aqui, né? Mas vamos dizer que você está lá no tempo lá de Israel, no tempo do Moisés, e as pessoas estão andando no campo e encontram um cadáver. Agora, meus irmãos, pode ser que ele tenha morrido de morte morrida, né? Deu um infarto nele e tal, podia ser esse o caso, mas poderia ser o caso que ele foi o quê? Que ele foi assassinado. E se ele foi assassinado, então quer dizer o quê? Houve um pecado. Mas pastor, e se ele não tivesse sido assassinado, né? Bom, ninguém ia saber, mas assassinado ou não, tem o quê? Tem uma morte. E a morte, meus irmãos, nunca vamos esquecer isso. A morte, meus irmãos, é o salário do quê? É o salário do pecado. Então, baseado nisso, achou o morto? Achou. Aonde que é? É no campo. Não é na cidade, é no campo. Então eles tinham que ver, olha, qual cidade é mais perto? Será que a cidade mais perto é Gilgal? Será que a cidade mais perto, né, é a outra ali, né? É Ramá? Não sei, vamos medir. Então eles mediam mesmo para saber qual cidade estava mais perto do morto. Por quê? Porque os anciãos da cidade mais perto tinham que prestar conta daquele cadáver. Hoje todas as cidades têm os perímetros, né? Então, daqui para cá é Marília, daqui para lá é Veracruz. Então, tem assim, hoje é desse jeito, mas antes não era. Então, ali eles olhavam e falavam assim, mais perto dessa cidade aqui é Gilgal. É Gilgal? Então, o morto tem que ser, os responsáveis pelo morto tem que ser a cidade de Gilgal. E os anciãos iam, meus irmãos, e eles tinham que tomar uma providência. Qual providência? Alguém sabe quem matou esse sujeito aqui? Como é que ele morreu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, nós vamos ter que expiar essa culpa. É muito providencial isso aí, meus irmãos, para mostrar que o pecado tem que ser pago. Mas eu não fiz nada, eu nem sei o que está acontecendo. O pecado tem que ser pago, não tem jeito. Aí os anciãos, como está dizendo aqui no capítulo 21, no versículo 4, os anciãos daquela cidade vão trazer uma bezerra, um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale vão degolar a bezerra. Veja, irmãos, a bezerra, coitada da bezerra, né? Ela não tem nada a ver com isso, ela vai ser morta ali. Então os anciãos pegavam aquela bezerra, levavam naquele vale áspero e degolava a bezerra ali, naquele vale. E diz mais no versículo 5, aí que chega a presença dos sacerdotes, O sacerdote, meus irmãos, é aquele homem que levava a mensagem do pecador para Deus. Por isso que tinha que ter o sacerdote. Por isso que Cristo, ele é, meus irmãos, o grande sumo sacerdote, É aquele que leva a nossa expiação, meus irmãos, até Deus. Então, vamos lá, Chegou o sacerdote, já tem os anciãos com a novilha lá, o sacerdote também, e no versículo 6, todos os anciãos da mesma cidade, mais chegada ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e vão dizer em protesto, as nossas mãos não derramaram este sangue, os nossos olhos não viram quem foi, sê propício ao teu povo Israel. Olha que imagem maravilhosa nós temos aqui.
Então ninguém sabe o que aconteceu, tem um morto ali, mas para Deus aquilo tem que ser pago, alguém tem que pagar aquela conta. Os anciãos tomam as providências que Deus falou, que é o quê? Pega uma bezerra que nunca lavrou, um inocente, tadinha, né? Leva lá naquele vale, degola ela, chama o sacerdote, aí lá vem quem? Lá vem, meus irmãos, os anciãos da cidade, né? E eles vão lavar as mãos sobre aquela bezerra, dizendo: olha, nós não temos como saber quem matou isso aqui, não fomos nós, não fomos nós. Mas isso não elimina a culpa. Olha que interessante. Eles poderiam até dizer assim: olha, não fomos nós, estamos lavando as nossas mãos, e nós não sabemos quem foi, e mesmo assim a culpa ainda estava sobre eles. O que faz a diferença? O que levava aqueles homens serem inocentes, aquela cidade ser inocentada do pecado daquela morte? Está nessa palavrinha aqui, olha, palavrinha do versículo 8, ser propício, ou seja, Senhor, toma o nosso lugar. Estão lembrados disso? Que você escuta muito isso no Novo Testamento, ser propício, ou seja, nós não temos culpa, tudo bem, vocês podem até dizer que não foram vocês, mas a culpa está aí, alguém tem que pagar essa conta, a cidade tem que pagar essa conta. Então eles olham e dizem: ser propício. E por que eles podem dizer ser propício? Por quê? Porque o sangue daquela bezerra abre um caminho até Deus. Meus irmãos, poderia ter a confissão, mas a confissão sem o sangue não teria um caminho aberto para Deus. Então, o que realmente abriu um caminho para eles poder confessar aquela morte, pode até confessar a inocência, mas se não fosse o sangue daquela bezerra, eles não teriam esse canal aberto até Deus. E é muito simples: o sangue do Senhor Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Vamos dizer: eu quero confessar o meu pecado, eu quero dizer que eu sou realmente um pecador. Olha, irmãos, se alguém fizer isso, vamos dizer que Cristo não teria morrido por nós, que não tivesse expiação. A conta estava lá, ela tem que ser paga, não tem jeito. Não, mas eu estou dizendo que eu estou arrependido dos meus pecados. Tá, mas legal, mas tem que pagar a conta, não tem jeito. O que Jesus Cristo fez lá na cruz foi o quê? Foi pagar a nossa conta. Ele pagou com o quê? Com o seu sangue. Então, meus irmãos, nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é uma questão só de confessar o pecado. Ser propício a mim também, ser propício a mim, está certo, mas alguém tem que pagar, Alguém tem que pagar, e Jesus pagou. Olha o que está escrito, irmãos, no livro de 1 João, vamos lá, 1 João, no capítulo 2, vamos lá, 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento, você encontra o livro de 1 João, tá? Pouco antes do Apocalipse aí, você vai encontrar. Então lá diz o seguinte, no versículo 1 do capítulo 2: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ele é a propiciação. O que quer dizer a propiciação? Que ele tomou o nosso lugar. É a oferta apropriada. Porque eu poderia dizer para Deus: Senhor, eu quero confessar o meu pecado, eu sou um pecador, eu mereço a morte, me leve para a cruz. Está tudo bem, ia ser bonito, não ia ser bonito? A pessoa olhar e dizer assim para Deus: me leve para a cruz, Senhor, pague os meus próprios pecados em mim mesmo,
A pessoa podia dizer isso, e Deus ia olhar para aquela pessoa e dizer: como é que você, tão cheio de pecado, como é que eu vou aceitar uma oferta tão feia dessa? Meus irmãos, Jesus só foi aceito porque ele não tinha pecado. Aquele que não tinha pecado, o fez pecado por nós. Esse é o segredo. Então aqui esses anciãos estão dizendo: olha, não fomos nós, né? Olha aqui, nós não sabemos quem foi, sê propício a nós, né? Tome o nosso lugar. É verdade. Quem é que pagou essa conta? Quem pagou a conta, né? Foi quem? Foi a cordeira, ou seja, a novilha, o sangue daquele novilho pagou a conta deles. Agora, olha uma cena maravilhosa de Cristo aqui, né? O verdadeiro lugar para a gente lavar a nossa mão é o sangue da expiação, que se encontra em Cristo Jesus, né? Ele tirou para sempre a nossa culpa. Então, assim, meus irmãos, é sobre o sangue do Cordeiro que eu posso dizer: sou inocente, sê propício. Você pode dizer, vamos lá no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, abra comigo lá, Romanos capítulo 5 e versículo 1. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Você tem? E qual é a prova dessa paz? Como é que você pode ter certeza dessa paz? Olha o que diz o versículo 1: por nosso Senhor Jesus Cristo. É o segredo da nossa paz. Você pode dizer: sou inocente. Você pode, como esses homens estavam dizendo: tome o nosso lugar, somos inocentes, mas porque a cordeira, ou seja, a novilha, morreu e abriu um caminho até Deus, e eles estão dizendo: toma o nosso lugar. E mais, irmãos, a gente pode afirmar como o salmista, né? O salmista que ele diz: eu lavo as minhas mãos na inocência. Lavo as minhas mãos na inocência. Qual? A minha? Somos inocentes? Não, nós não somos, mas Cristo é. Então, aonde você vai lavar as suas mãos? Vamos dar uma olhadinha, vamos voltar lá no capítulo 21, né? Capítulo 21, versículo 7, versículo 6, e todos os anciãos da mesma cidade, mais chegado ao morto, lavarão as suas mãos sobre o quê? A bezerra. Vamos lavar nossas mãos sobre a bezerra. Tá bem, né? Aonde a gente vai lavar as nossas mãos? Olha o salmista: eu lavo as minhas mãos na inocência, não porque eu sou inocente, em Cristo, né? E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. O que realmente faz a gente ficar na presença de Deus, quando falar ao redor do seu altar, é poder dizer que está na presença do Senhor. O que nos faz ficar na presença do Senhor é o sangue do Senhor Jesus Cristo. É porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Aí, meus irmãos, vamos continuar, né? Vamos agora para o próximo assunto, acerca da mulher prisioneira. Versículo 10. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas suas mãos, e tu deles levarem prisioneiros, e tu entre os presos vire uma mulher formosa à sua vista, e a cobiçares, e queiras tomar por tua mulher, então a trarás para tua casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as suas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará seu pai e a sua mãe o mês inteiro, e depois entrarás a ela, e tu serás seu marido, e ela será tua mulher. E será que, se te não contentares dela, e deixares ir a sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Agora, irmãos, a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar por que Deus coloca uma lei dessa aqui, né? Olha o que nós temos aqui, né? Quem é que mais sofre numa guerra? Quem mais sofre numa guerra, quem é? São as crianças e são as mulheres. Em qualquer guerra, em qualquer parte do mundo.
Olha, não precisa nem ser uma guerra, pode ser um tempo de provação, né? Por exemplo, você tem guerra lá na Ucrânia e eles têm certos recursos para acudir as mulheres e as crianças, mas mesmo assim, no começo da guerra, a Rússia levou muitas mulheres e muitas crianças. Os maridos morreram e eles levaram as mulheres e as crianças. Quando você olha lá nessas guerras que estão tendo no Oriente Médio, de qualquer parte, eles costumam levar quem? As mulheres e as crianças. É muita morte. Então, meus irmãos, imagine agora que tem televisão, que tem a mídia, tem tudo, a pessoa vai lá, filme o que está acontecendo, mas e naquele tempo, né? Naquele tempo, meus irmãos, eles entravam e matavam, e aí as mulheres eram violentadas, as crianças, e eram jogadas de lado por muitas nações. Quando as nações vinham de longe, elas eram assim, quase que mortas mesmo, e que fique com as crianças, e os homens eram todos mortos. Então, em pouco tempo, aquelas mulheres também iam passar grande necessidade até morrer, e ver as suas crianças morrerem também. Então aqui, meus irmãos, colocou tipo uma lei para a guerra, né? O que vai fazer? O que Deus está querendo, né? Deus está querendo proteger essa mulher que é escrava. Por que tem lei? Porque Deus sabe que o homem é capaz de transgredir uma lei. Por que tem que ter lei? Porque tem pecado. Então aqui, meus irmãos, é uma orientação para amenizar o mal maior, sempre assim, né? Então, o que um soldado israelita deveria fazer, né? Ele foi lá, achou a moça bonita, né? Se a cobiçares, é o que está escrito aqui, meus irmãos, né? No versículo 11, né? Se você a cobiçar, ou seja, você teve um sentimento por essa mulher? Eu tive, né? E aí você resolveu tomar ela como mulher? Eu tomei, eu levei ela embora. Então agora você vai cuidar dela. Olha o que Deus está dizendo, você vai cuidar. Então você está tendo o direito de pegar essa mulher, mas você tem obrigações com ela, que é uma coisa que não existe na guerra, em lugar nenhum, meus irmãos. Isso efetivamente não existe. Eles se acham no direito de pegar, de abusar, de humilhar, e não tem obrigação nenhuma. Vai embora, se perigar, mata. Agora Deus está dizendo, olha, você vai ter que ter as suas obrigações. E quais eram as obrigações, meus irmãos? Aí vem o terceiro passo, né? Já cobiçou, já quis pegar para ele. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que rapar a cabeça dela e cortar a unha dela. Pastor, coitado dessa mulher, vai ter a cabeça rapada. Por que é assim, pastor? Bem, meus irmãos, a Bíblia diz que o cabeça do homem é Cristo, não é verdade? E o cabeça da mulher é o homem. Então ela já estava debaixo de uma cabeça, que era o seu marido. Então ali o seu marido foi morto. Então ela tinha que ter a sua cabeça rapada. E aí ele teria esse direito. Agora, ele não poderia fazer de qualquer jeito. Olha, ela vai ficar cuidada, tratada, 1 mês, e aí sim você pode tocar nessa mulher, né? Eu não gostei, não sei o que, agora eu vou vender ela porque eu peguei ela na guerra. Não, você não pode. Você assumiu um contrato de casamento, você tem até o direito de divórcio, porque Deus deu esse direito de divórcio, não porque Ele queria, mas por causa da dureza do coração do homem. Mas você não pode tratar ela como um objeto, não pode tratar ela como mercadoria. Olha o que Deus está dizendo no capítulo 21, no versículo 14: e será que se não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade? Pessoal, você quer ir embora, mulher? Eu quero ir embora. Então você pode ir embora, tá? Pode ir embora, mas não vai poder vendê-la e nem fazer dela mercadoria, porque você já humilhou demais essa mulher. Agora eu digo, meus irmãos, não existe nenhuma nação no tempo desse tempo aqui de Moisés que fazia uma que fazia uma lei dessa. O normal era agir sempre com barbáries, né? Com violência, com humilhação, era horrível, né? Assim que as outras nações faziam. Mas a nação de Deus não podia fazer isso aí. Então ela seria tratada como se fosse a própria esposa. Por isso aqui no capítulo 21,
e no versículo 11, está escrito lá no final do versículo 11, você quer realmente, né, você quer tomar ela como sua mulher? É isso mesmo que você quer? Ou você vai deixar essa mulher em paz? Mas olha, irmãos, vamos pensar, né? O tratamento dispensado para ela é o mesmo que é dispensado para uma esposa comum, é a mesma coisa, não muda nada, né? A pessoa que quiser se casar, tirando esse negócio de rapar a cabeça e fazer a unha, não muda absolutamente nada, né? Então, você tem o que? Olha, você quer tomar ela para sua mulher, então você tem obrigação com essa pessoa. Não é só direito, não. Você tem muita obrigação. É importante a gente pensar. O ser humano hoje, tudo é só os direitos, meus direitos, né? Mas esquece que tem o quê? Que tem obrigações também. A gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que pensar muito. Aliás, o cristão, ele tem que pensar muito, muito, muito mesmo, né? Eu vejo, por exemplo, as pessoas que querem emprego. Quando a pessoa, ela está querendo emprego, ela vai lá e tal, olha, não importa o horário, não tem problema que o salário é pequeno, né? Parece que está tudo bom. Entrou, passa 30 dias, 40 dias, 50 dias, o salário está baixo, tem muito serviço, não sei o que, começa uma reclamação. Tem que ver isso antes, não depois, correto? Depois não adianta. Então, antes tudo está bom, depois tudo está ruim, né? Esquece que tem direito, mas também tem o quê? Tem obrigação, por isso que tem um contrato. Então, o que Deus está fazendo, você quer essa mulher, você tem que assinar esse contrato aqui, ó, você vai cuidar dela, tá? Vai cuidar e vai cuidar muito bem. Agora, a lei do primogênito, versículo 15. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos, o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Ou seja, não roube o seu filho primogênito por causa das suas preferências. Novamente a gente tem que falar, pastor, mas naquele tempo um homem poderia casar com duas mulheres, né? Olha, vamos aqui, né? Podia casar, está certo isso? Olha, Jesus disse que não. E quando Deus fez tudo, fez o quê? Um homem e uma mulher. Então não é para ter duas, né? É o que Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, reafirmou. Então por que Moisés deu a carta de divórcio? Por causa da dureza do coração do homem. Então vamos pensar, meus irmãos, né? É tudo porque Deus permite e não porque Deus manda. É um perigo muito grande quando nós andamos no caminho da permissão e não no caminho da direção. Nós vamos pagar o preço de achar que estou na permissão de Deus. Isso não é uma coisa boa de jeito nenhum, né? Então, olha, o convívio plural do matrimônio, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Jacó, por exemplo. O Abraão teve problemas sérios, né? Ele teve muitos problemas por conta disso, justamente com as mulheres e com os filhos. Depois você tem a vida do Jacó. Meus irmãos, o Jacó, na verdade, nem as mulheres dele têm culpa de nada. Se você pensar, Lia estava debaixo da autoridade do pai, que pegou ela e colocou no lugar de quem? Da Raquel. Mas como o Jacó não viu, não prestou atenção, então ele também é culpado. Ele vivia enganando todo mundo e foi enganado. O que ele deveria fazer? Não, então, já que eu enganei todo mundo, eu vou pagar essa conta, né? Então eu vou ficar só com a Lia. Não, mas eu trabalhei por Raquel, quero Raquel. Bom, é um direito que você tem, né? Da permissão divina, você vai lá, então você toma a Raquel. E o que aconteceu na vida dele? Só tristeza, uma brigaiada danada, um lar cheio de problema, um lar violento.
Então, meus irmãos, o convívio plural é cheio de dores, dos ciúmes, da inveja, do desgosto, da mágoa, do desprezo, né? Dá uma olhadinha aqui no livro de Gênesis, né? Vamos lá em Gênesis capítulo 29 e versículo 30, vamos ver um detalhe da palavra aqui, né? Porque o Jacó, por exemplo, ele não queria casar com duas mulheres, mas aconteceu porque ele foi enganado, né? E no capítulo 29, então, olha lá, versículo 30, né? Diz assim: e entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Deus sempre tomando a posição do mais fraco, daquele que é humilhado, daquele que é desprezado. Então, olha, se um dia você for humilhado e desprezado, não se preocupe, Deus está ali para cuidar e para proteger você. Então eu fico pensando nessa menina, na Lia, né? Ela já tinha lá um problema em algum dado nos seus olhos eram um pouco pesados, eram um pouco vesgo, comparado com a sua irmã, que era a própria imagem da beleza, ela não tinha todo aquele encanto, né? Então ela já sofria com isso, e depois a situação foi muito pior. Por quê? Porque no casamento ela foi completamente desprezada por Jacó. O Jacó nem olhava na cara da coitada, né? E aí, meus irmãos, Deus tomou conta. Olha aí o versículo 31, né? Diz que, vendo o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre. E aí a de Raquel não. Então Deus, ele concedeu para Léia, né, ou Lia, depende da sua tradução, essa graça. Só que aconteceu outra coisa. Nasceram muitos filhos de Lia, ela teve 6 filhos, e cada concubina teve mais 2 filhos, e aí aconteceu que finalmente a Raquel teve um filho, que era o José, e depois teve outro filho, o qual ela morreu. Mas quando ela teve esse filho, o José, tudo na vida do Jacó mudou. Quando é que Jacó decide voltar para a casa dele? Quando José nasce. José nasceu, agora sim, parece que a vida dele tinha sentido. Antes não tinha, né? Não, agora eu tenho que voltar, né? Então, a roupa melhor vai para quem? Vai para o José. Os outros irmãos têm que trabalhar na lida, e o José pode ficar onde? Pode ficar em casa, estudando. Então, meus irmãos, em momento nenhum, ele tratou os filhos com igualdade. Ele não foi, ele foi completamente, né, parcial. Então não teve assim, eu vou dar para um e vou dar para todos. Geralmente os pais fazem isso, né? Dá um presente para um presente para outro, né? Antigamente você podia ver, olha, você pega uma foto aí da década de 70, 60, você olha para as meninas, a cor do vestido é tudo igual, é a mesma roupa, né? Vai tudo igual, dos meninos também é tudo igual, chega a ser bonito na foto, ninguém podia reclamar de ninguém. Mas, veja, no caso de Jacó, ele, se pudesse, pegava a primogenitura, né, e daria para quem? Daria para José, sem consultar nada e nem ninguém. Veja, irmãos, Deus não permitiu. Deus não permitiu. Alguns filhos, como Rubens, Simeão e Levi, por eles próprios, eles acharam um caminho de serem destituídos daquela bênção maior. Por quê? Porque cada um cometeu o seu grave erro, seja porque foi impuro, seja porque foi muito violento. Então a bênção maior, né? O cetro, quer dizer, o cetro de rei, que poderia vir por Rubem, ou depois por Simeão ou Levi, acabou vindo por Judá, e não por José, não foi? Então o rei, assim, da glória, né? Quando a gente fala Jesus, não fala Jesus, filho de José, né?
Não fala Jesus, filho de Rubem, não fala Jesus, filho de Levi ou Simeão, fala Jesus, filho de Davi, que é o leão da tribo de Judá, né? Então aí veio a bênção. Ou seja, o homem, ele pode espernear de um lado e de outro, mas o cuidado de Deus, a lei de Deus, ela é respeitada. Então aqui, vamos voltar o direito do primogênito, tá? Então, você vê no versículo 16, quando você fazer herdar seus filhos, não poderá dar primogenitura ao filho da amada. Eu gosto mais dessa aqui, então eu trato melhor o filho desta aqui. Você pode até tratar melhor, porque o Jacó não fazia cerimônia nenhuma. Ele falava em alto e bom som que era o filho da sua amada, né? Ele falava isso, o filho da minha amada, tá bom. Mas ele não pode mudar a lei de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Não pode ser mudada. E também qualquer israelita não poderia fazer o mesmo, né? O primogênito receberia 2/3 de tudo. Vamos para o próprio assunto, que é acerca dos filhos desobedientes, no versículo 18, 19, 20 e 21. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai nem da sua mãe, e castigando mesmo assim não dar ouvidos, então seu pai e sua mãe vão pegar nele, vão levar os anciãos da cidade, vão levar até a porta do seu lugar, e vão dizer aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde, esse nosso filho, ele é contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão, ele é um beberrão, né? Então todos os homens da cidade o apedrejarão com pedras, até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Talvez isso aqui é uma das coisas mais brutais, né, para esse negócio aqui. Olha que interessante, ele acabou de proteger aquele filho fraco, né? Aquele primogênito que não tinha como se defender do pai que queria dar preferência para aquele outro filho. Agora, meus irmãos, ele está fazendo o quê? Ele está tentando corrigir, né? Nós estamos estudando a história do Eliseu. Numa das histórias do Eliseu, tem alguns rapazes ali, né? E aqueles rapazes, então, eles ficam humilhando o Eliseu, falando: sobe, careca, sobe, 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 né? O pastor Edilson estava dizendo, né, e com boa referência sobre esse assunto, que ele se lembra que um pastor disse: olha, o que esses jovens estavam fazendo é a mesma coisa que as gangues fazem, a ameaça: sobe porque nós vamos pegar você, sobe e tal, né? E por isso, meus irmãos, Deus protegeu o seu profeta, e aquela ursa saiu e defendeu o seu profeta. Agora você tem o quê? Como é que esses jovens chegam nesse ponto? Chega nesse ponto por quê? Então, meus irmãos, está aqui, pode passar aqui, né? Pode pular um aqui, né? Pode pular outro, né? O desprezo de Deus por filhos rebeldes. Então, os pais são a primeira autoridade que um filho tem na sua frente, né? Então, o filho que não respeita o seu pai, que não respeita a sua mãe, né? Então está ali, está agredindo, está ofendendo, está fazendo, muito bom. Aí esse filho é chamado de contumaz, de uma pessoa rebelde, né? E, meus irmãos, o que tinha que fazer? Olha, ele foi ensinado, foi corrigido, tudo que podia fazer por esse filho foi feito, né? Foi feito, e agora, né? O que vai fazer com esse filho, né? A Bíblia está falando: dá uma lição pública para ele. Como é que é essa lição? Leva lá para os anciãos e fala: olha, esse é um filho rebelde, né? O negócio dele é não fazer nada. Quando fala glutão e beberrão, é no sentido meu de pecados desenfreados. E então Deus está falando: leva ele, os próprios anciãos vão apedrejá-lo até que morra. É duro isso aí. É tão duro que você não tem nenhum exemplo na Bíblia que um pai e uma mãe tenha feito isso. E aí você pode olhar, né? Qual que é a lição espiritual aqui?
A lição espiritual, meus irmãos, é que de certa forma nós, como os pais, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós vamos ter, meus irmãos, estou ensinando, então, você fez o que você fez, esse filho, ele continua rebelde, né? Então você está dizendo, Senhor, toma conta dele. Hoje, meus irmãos, jamais uma pessoa vai pegar o seu filho, não vai fazer isso aí. Nós não estamos vivendo debaixo daquela teocracia onde o reino de Israel tinha que ser estabelecido. Nós estamos vivendo, sim, numa teocracia espiritual para nós, onde Deus é o nosso rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, e dentro da igreja, então, nós vamos fazer a vontade de Deus, e Deus quer que você ore pelo seu filho. Você não deixa de ser responsável, assim como o pai lá no Velho Testamento, ele era responsável pelo seu filho, você também é responsável. Essa responsabilidade, ela não vai fugir nem de mim, nem de você. Nós pais, nós mães, nós somos responsáveis. E agora eu estou fazendo de tudo e não está tendo jeito. Coloque o seu joelho no chão, ore pelo seu filho, faça isso, né? Você acredita que Deus pode mudar tudo? Eu acredito, então Ele pode mudar o coração do seu filho também. Graciosamente, no Novo Testamento, você tem um pai que clama pelo seu filho, né? E você tem uma mãe que chega em Jesus e fala, Senhor, essa menina, ela está terrivelmente endemoniada, é o que ela fala para Jesus. Vai saber o que essa menina fazia. O que aconteceu? Os dois casos, Jesus transformou a vida dos dois, mas aí você vê que tanto aquele pai, quanto aquela mãe, eles se sentiram o quê? Responsáveis, eles não abdicaram da responsabilidade, e chegaram até o Senhor Jesus, chegaram até o altar, e dizer, Senhor, esteja cuidando do meu filho, trata, Senhor, desse pecado, eu quero entregar esse meu filho na sua mão, peço a ti, Senhor, não há forças em mim, porque esse pai e essa mãe levavam o filho lá para os anciãos, porque eles se sentiam o quê? Fracos, enfraquecidos. Então, se nós nos sentimos fracos e enfraquecidos, Deus é forte, e Ele pode agir, e Ele age. Então, apresenta o seu filho ao Senhor em oração. Muito bem, meus irmãos, aí você tem essa questão dos filhos, e por último, do versículo 28 até o fim, você vai ver, quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e tenha que morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado, ele é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. É a morte da crucificação, né? A pessoa está lá pendurada, e pendurada entre o céu e a terra. Em alguns países o camarada morria enforcado, né, por alguma punição, então também ficava pendurado entre o céu e a terra. Mas isso, irmãos, remete muito mesmo à crucificação, né? E aí você tem uma pessoa que a terra recusou ele não está com os pés na terra, mas também não está lá no céu, ou seja, está entre o céu e a terra, uma pessoa completamente desprezada nesse mundo. Por isso que está escrito aqui no versículo 23, né, o que? O pendurado é maldito de Deus. O maior grau de desgraça e reprovação era o crucificado. Vamos para o livro de Gálatas, vamos lá, Gálatas capítulo 3 e versículo 13, Gálatas capítulo 3 e versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele
que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por nós. Vocês lembram que na cruz, meus irmãos, Jesus disse: meu Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava se fazendo pecado por nós, e Deus não pode ver o pecado. O Pai virou as costas, né? Então Jesus, ele estava ali só, ou seja, pagando a nossa culpa. Mas também a terra não queria ele. Crucifica-o, não é assim que eles falavam, né? Rejeitado pelos homens, com as costas de Deus virada para ele. Então, Jesus, meus irmãos, é essa figura perfeita, rejeitado pelos homens, abandonado pelo Pai, né? E ele, naquele instante que ele vira pecado, então é preciso que se vire o rosto. E naquele mesmo momento ele é a nossa oferta. Ele se fez pecado, mas ao mesmo tempo ele é a nossa oferta. Que grande trabalho meritório, mas mais do que isso, né? Um trabalho completo, uma oferta completa, para que eu, grande pecador, aliás, esse versículo de Gálatas é bem claro, né? No versículo 13, ele nos resgatou da maldição, de que jeito? Fazendo-se maldição por nós. Era para mim estar pendurado lá, eu é que deveria estar pendurado naquela cruz. Aí ele foi lá, tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Então ele se fez pecado por nós. Ele tomou a nossa maldição. Como? Se fazendo maldição por nós. Sabe que quando os homens olharam Jesus lá, é claro que não a igreja, mas os homens olhando para Jesus, maldito, né? A Bíblia diz que blasfemaram, uns blasfemaram. É assim. Por quê? Porque ele pagou a nossa culpa. Como nós devemos amar o nosso Jesus, como nós devemos agradecer o nosso Jesus, e mais ainda, como nós devemos falar de Jesus, dizer: olha, ninguém merece. As pessoas têm aquela ideia de merecer a salvação, de que tem que, eu vou fazer alguma coisa para ganhar o céu. Você tem que explicar para as pessoas: não existe isso, todos somos pecadores. Sem essa obra de Jesus, estamos a caminhos com passos largos ao inferno. Louvado seja Deus. Ele mandou Jesus. Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse é o amor de Deus. Então aquele pendurado, aquele crucificado, o Cristo, é o amor de Deus por nós. E você tem que falar isso para as outras pessoas, para que eles também venham a conhecer a salvação de Deus.